Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Hoje é mais um dia especial em nossas vidas. Estamos aqui a louvar o Senhor, amém? E hoje comemoramos o Dia dos Pais. Nós não teremos uma mensagem específica para os pais, mas para toda a igreja. Mas desde já nós sabemos que esse dia é um dia muito especial para todos nós. Eu hoje, por exemplo, recebi beijos. Hoje eu recebi beijos, abraços e presentes. Recebi uma caixa de ferramenta, ganhei ferramentas. Eu acredito que eu terei muito trabalho. Mas é um dia muito especial e eu parabenizo também cada pai aqui presente, sabendo que é uma bênção e uma honra sermos pais. Os nossos filhos são herança do Senhor para as nossas vidas, amém? Um dos bens mais preciosos que nós podemos ter é os nossos filhos. E nós amamos de paixão, entregamos a nossa vida por eles, amém? Mas também, como hoje é o Dia dos Pais, também nós temos o nosso paizão, o Pai do céu, que procura nos transmitir princípios, procura nos transmitir todo o sentido de uma vida que deve ser vivida em Cristo, para que nós possamos ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos. E eu, descortinando a palavra nessas últimas semanas, eu me deparei com um texto, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em João capítulo 13, João capítulo 13, a partir do versículo 1, eu entendo que nós teremos algumas oportunidades de aprendizado nesse texto de João capítulo 13. E nós poderemos de fato entender a forma como Deus age em relação a nós, podendo nos transformar em pessoas melhores e nos ajudarmos nos nossos relacionamentos. Eu gostaria de ler um versículo e a igreja lê o versículo seguinte, amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou.
Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Continue. Vamos até o versículo 30. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo para os pobres. Amém. Foi longa, mas foi necessária a nossa leitura. Nesse momento eu quero dizer a vocês que eu, desde criança, essa passagem bíblica caminhou-se comigo de uma forma diferente. Na Semana Santa, no sábado de Aleluia, nós fazíamos um boneco de pano, pendurávamos no poste. Quem já fez isso? É muita gente, hein? Vocês malharam o Judas, né? E nós se dizíamos crentes, né? Se dizíamos cristãos, né? Fazíamos o boneco, pendurávamos no poste, e no sábado de Aleluia nós íamos lá e dava varada, pedrada, e no final nós colocávamos fogo no boneco. Hoje, nessa noite, eu quero ser talvez assim o advogado do diabo, porque Judas para nós quando comentamos sobre a biografia de Judas, a primeira coisa que vem à nossa mente é o traidor. Ou em muitos momentos nós fazemos referência a outras pessoas quando faz algum ato de engano, você é Judas. E usamos essa pessoa, esse personagem, de uma forma que realmente ele traiu, mas de uma forma que deprecia toda, a meu ver, um contexto da palavra dele, do que Jesus queria nos transmitir. E nessa noite eu gostaria muito de entrar nesse caminho, de mostrar uma diferença, para que, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos viver o que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. O amor do Senhor tem que nos constranger. O amor do Senhor tem que nos levar a um novo nível de espiritualidade. O amor do Senhor sobre as nossas vidas tem que nos colocar num estilo de vida diferente. Para nós pastores, algo terrível é nós apresentarmos a palavra do Senhor aos irmãos
e no final fazerem tudo ao contrário. O nosso desejo é que haja crescimento espiritual, que haja intimidade com o Senhor e que a sua vida possa expressar completamente o que o Senhor tem para a sua vida, uma vida saudável, uma vida com estilo de vida parecido com a de Cristo. No versículo 1, quando nós lemos, no finalzinho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Jesus sabia que seria traído por um dos seus discípulos. E também ele sabia que seria negado por outro. E também sabia que seria abandonado por todos eles por um tempo. Eu quero dizer para vocês, meus queridos e queridas irmãs, que Deus nos conhece completamente. Assim como Jesus conhecia os seus discípulos, Deus também conhece os nossos pecados que já cometemos e os pecados que nós iremos cometer. Todavia, tendo amado os seus, amou-os até o final. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. E essa declaração, queridos, ela precisa impactar as nossas vidas. Ela precisa nos levar a uma outra etapa de espiritualidade, de intimidade com Deus. Ela tem que nos fazer diferente. Ela tem que nos produzir uma forma diferente de amar a Deus e amar o nosso próximo. Ele nos amou até o final. E essa pequena abordagem do plano da salvação para a humanidade, ela tem que entrar em ação em nossas vidas. Entrar em ação através do cuidado, da atenção que nós devemos dar aos nossos irmãos, aos nossos filhos, às nossas esposas, aos maridos. Temos que dar a toda a nossa família. E nós precisamos, de fato, iniciarmos um trabalho de fecharmos todas as brechas de passagem de tudo que possa entrar para destruir, que possam destruir os nossos relacionamentos. Pois nós temos encontrado na igreja relacionamentos conturbados, cônjuges amargurados, filhos desanimados, e nós precisamos reverter essa situação de uma forma urgente. O versículo 5, nós lemos: depois disso derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em cima da cintura. Jesus inicia um procedimento querendo dizer: quero e vou lavar os pés de cada um de vocês. Jesus, o nosso mestre e Senhor, ele foi um exemplo. Lavar os pés dos convidados era um serviço do criado que deveria realizar quando os convidados chegavam à casa. Mas Jesus, ele cingiu-se de toalha e ele era Deus, estava disposto a servir. E nós, como os cristãos, também nós devemos estar dispostos a trabalhar de maneira que glorifique o nome do nosso Deus. Você está disposto a isso, meus irmãos? De nós começarmos a trabalhar que possa glorificar o nome do nosso Deus? A quem nós podemos servir hoje? Nós podemos servir a nossa família primeiramente. Primeiramente no seu lar. Primeiramente na sua casa. Servindo o seu marido como uma ajudadora idônea, amando a sua esposa e cuidando do seu relacionamento, filhos honrando os seus pais. É projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus se colocou como servo e como exemplo para as nossas vidas e nós devemos segui-lo. Deus nunca e Jesus nunca nos pediu algo
que não nos tenha dado o exemplo para as nossas vidas. Amém? Jesus não é aquele que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus sempre fala assim, faça o que eu digo porque eu estou fazendo. E nós, como os cristãos, na casa do Senhor, conhecedor da palavra, nós precisamos de fato ter essa palavra em nossos corações e na prática cotidiana. O que nós aprendemos, temos que ensinar não somente com palavras, que as pessoas possam ver nas nossas vidas, na nossa prática, realmente Cristo vivendo em nossas vidas e em nossos corações. Nós precisamos ser diferente. O mundo espera uma ação da igreja, e nós todos juntos somos a igreja do Senhor. Nós precisamos agir, nós precisamos nos posicionar. No versículo 12, nós podemos ler, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhe fiz? Jesus não lavou os pés dos discípulos somente para ser gentil, hipótese alguma, mas foi com o intuito de revelar uma poderosa mensagem aos seus discípulos e para chegar até nos dias de hoje para as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter essa palavra e de fato dizer, eu também quero isso, eu também quero ser servo de Deus. Vocês entenderam isso? Jesus perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? O Senhor estava querendo dizer naquele momento, e essa é a minha concepção, ei, cuidem um do outro, cuidem para que seus pés caminhem em lugares seguros, ajudem a tomar decisões corretas, os ajudem a caminhar, deixe seus pés limpos das dúvidas, se tornem servo um do outro. Nós precisamos estar dispostos a sermos servos um do outro. A pessoa que está ao seu lado, querido irmão, atrás, lá no fundo, você e eu, precisamos ser servo um do outro. É assim que funciona o reino de Deus. É assim que a igreja do Senhor se estabelece como a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos ser diferentes. Uma maneira diferente de amar o nosso irmão e amar a Deus se torna necessário nos dias de hoje. E no versículo 17, no finalzinho, diz que se praticares essas coisas, você será feliz. Mas nós ainda continuamos insistindo em pensar somente em nós. Achamos que a felicidade vem através de um Honda Civic, de um carro importado ou de uma bela casa. Essas coisas podem nos dar conforto, mas felicidade jamais. Um dos princípios que a palavra nos diz que traz a felicidade para nós é sermos servo um do outro. Se praticarmos, encontraremos a felicidade. Vocês estamos dispostos a encontrar essa felicidade? Estamos dispostos a sermos servos um do outro? Nós precisamos. O versículo 21, nós encontramos uma declaração intrigante da parte de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus está sendo dedo duro nesse momento. Na reunião, na ceia, falou, seria como ontem nós fomos almoçar, nós pastores, num restaurante, eu pude ter o prazer de ir com o pastor Darcio, no Nissan Sentra dele, com ar-condicionado, foi da hora. Seria como nós estivéssemos lá reunidos, o pastor Ramírez se levantasse, um de vocês irá me trair. E Jesus fez isso. Ele se levantou e falou,
Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Será que Jesus estava querendo que os discípulos pegassem de pau esse traidor? Tirasse ele do meio, expulsasse da roda da ceia? Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que muitas vezes nós temos esse procedimento na igreja. Alguém do ministério está dando problema, opa, vamos excluí-lo. Vamos tirá-lo do nosso meio, ele está atrapalhando, esse não serve para nós. Já tentamos várias vezes conversar, admoestá-lo, mas ele não aceita, nós temos que tirar fora. É um traidor no nosso meio, sai fora. Eu quero dizer para vocês que o reino de Deus não é assim. Eu não nasci na igreja batista, mas eu tenho hoje o sentimento de pertencimento a essa igreja. É a minha igreja, a Igreja Batista. Quando eu entrei nessa igreja, eu fui muito bem recebido, com amor, com carinho. A primeira vez que eu conversei com o pastor Ramírez, ele fez as perguntas corretas para o meu coração. Qual é o seu nome? Aonde você mora? Como você conheceu a igreja? Você foi bem recebido? É um dos tratamentos que nós precisamos dar aos irmãos, amigos que adentrem essa igreja. O reino de Deus é assim. Talvez entrem pessoas que você fala, esse não vale nada. Esse pode ser um traidor amanhã. Mas o reino de Deus não é assim. Mas eu entendo que quando o Senhor disse essa palavra, Ele estava alertando os outros discípulos, dizendo, ei, alguém de vocês está correndo perigo. Alguém de vocês está a ponto de tomar uma decisão terrível. Cuidem dele. Cuidem dos seus pés, cuidem do seu caminho, o ajudem a se recuperar dessa decisão que ele vai fazer, cuidem dele. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, cuidar um do outro. Nós precisamos iniciar uma revolução. Precisamos pedir ao Espírito Santo que venha com um renovo em nossos corações, e esse sentimento de cuidado um com o outro precisa adentrar o nosso coração, aos nossos relacionamentos. Cuidem dele. Maridos, cuidem das suas esposas. Esposa, cuidem dos seus maridos. Filhos, cuidem dos seus pais. Irmãos, cuidem da sua igreja, cuidem dos relacionamentos. Jesus estava alertando os discípulos, olha, alguém aqui está a ponto de fazer algumas decisões que vai levá-lo para a morte. Cuidem dele. Eu não posso pensar uma outra situação nessa conjuntura, porque o nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus de destruição. Não é um Deus que quer a morte espiritual de ninguém, Ele quer vida, e vida em abundância. Ele quer oferecer isso a mim e oferecer isso a vocês. No versículo 24, Pedro pede para João fazer a pergunta a Jesus, pergunte a quem ele está se referindo. Senhor, quem é esse traidor? Quem é essa pessoa que vai nos trair? E Jesus responde, no versículo 26, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Se você estivesse nessa ceia, quem você diria que seria o traidor? Alguém se habilita? Jesus foi muito claro. A quem eu der esse pedaço de pão molhado? E ele deu a Judas. Jesus foi o mais claro possível. Lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 46, nós encontramos os discípulos discutindo quem era o maior no reino de Deus. Estavam discutindo quem seria o bambambam lá no céu com Jesus. Quem seria a patente abaixo de Jesus. E em muitos momentos da nossa vida nós realizamos discussões desnecessárias na igreja do Senhor. Talvez eles pensassem que é menos um para disputar conosco quem vai ser o chefão, quem vai estar lá do lado direito de Jesus. E o descarte se torna mais fácil, porque é menos um. E assim não funciona o reino de Deus. Assim não deve funcionar a nossa igreja. Assim não deve funcionar os nossos relacionamentos. Nós precisamos amar. Nós precisamos ser cheios desse Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos inundar com os frutos do amor. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, irmãos. E não podemos fugir disso. Nós não podemos ficar discutindo qual é o melhor ministério. Não podemos ficar à mercê de discussões dissolutas que dividem e atrasam os projetos de Deus, os projetos da igreja. Nós precisamos estar focados em buscar intensamente o reino de Deus e a sua justiça. O sucesso, ou melhor, o futuro da igreja, uma igreja viva e eficaz, é aquela que vive o primeiro amor intensamente. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, ele nos alerta. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Pede que nós nos lembremos aonde caímos, nos alerta, arrepende-te e volta a praticar as boas obras do passado. Se nós não temos amado o nosso irmão intensamente, nós precisamos pedir perdão a Deus nessa noite. Se você não tem colocado a sua vida como servo, a sua vida como serva do seu próximo, nós precisamos nos humilhar nessa noite a Deus, para que Deus nos perdoe e sare a nossa terra, que nos coloque em um outro nível de espiritualidade. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 3, eu já estou encerrando, para nós completarmos essa história. Diz que Judas levou as moedas para devolver aos sacerdotes. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, e eu prefiro uma outra tradução que diz, trouxe arrependido, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram,
que nos importa? A responsabilidade é sua. Judas, para mim, quem não se arrepende não volta. Mas quem se arrepende, volta. E a palavra nos diz que Judas se arrependeu. Ele foi tomado de arrependimento. Pequei traindo sangue inocente. Foi buscar ajuda. Aqueles que deveriam auxiliá-lo. Mas o que ele encontrou? Encontrou desprezo, reprovação e uma sentença: você é culpado. Se vire. Você se meteu nisso, então saia sozinho. Há muitos líderes religiosos em diversos lugares que estão fazendo isso com as ovelhas. Estão sugando as suas ovelhas e depois descartando. Eu louvo a Deus pelos pastores que tem nessa igreja. São homens idôneos. Eu nunca vi um desses pastores chegar nesse púlpito e dizer alguma palavra, alguma alfinetada para algum irmão. Nunca. Palavra de amor, palavra de conforto. Multiplicação, soma. Mas nenhuma palavra de divisão ou subtração. Mas sempre uma palavra de amor. Sempre uma palavra de união, de aconchego. Eu louvo a Deus pela vida desses pastores aqui. E digo isso honrando a vida de vocês. E essa não era a minha vida quando eu não estava aqui na Igreja Batista. Muitos utilizando o púlpito para atacar a ovelha, para massacrar a ovelha, porque estava no poder de um microfone. Mas esses pastores aqui são pastores idôneos, e são pastores de chamado de Deus, que amam a sua igreja, que amam as suas ovelhas. E Judas foi atrás daqueles que precisavam confortá-lo, e não o confortou. Na verdade, lançou sobre ele a culpa. Homens, maridos, nós temos a responsabilidade de transformar as nossas casas em um porto seguro para os nossos filhos e para as nossas esposas. Tem filhos não querendo voltar para casa, porque lá não é um porto seguro, é uma bagunça, é um lugar de intriga, de brigas entre o casal. Nós precisamos acertar isso, irmãos. Os nossos filhos precisam ver na nossa união, unidade, amor, cumplicidade. Os nossos filhos precisam ter o desejo. Eu estou agora voltando para a casa dos meus pais. Eu não vejo a hora do Renan casar. Você vai fazer uma falta, Renan. Vai fazer sua família. Meu filho amado, eu amo e aprendo muito com ele. Demais. O nosso lar precisa ser um porto seguro. Judas não encontrou um porto seguro na vida dele. Ele iria trair a Jesus, estava determinado. Mas ele não estava determinado. O carinho, os cuidados, o acolhimento a ele não estava determinado. Os discípulos poderiam abraçá-lo, confortá-lo naquela decisão terrível. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas o que não poderia faltar era o carinho daqueles irmãos, daqueles amigos. E nessa igreja o que não pode faltar é o acolhimento de cada um de vocês. Essa igreja se importa tanto nessa condição e tem projeto para isso. E nós pedimos que a igreja participe de uma forma assídua nos grupos de acolhimentos que serão realizados futuramente. Cada pessoa terá um cuidado. Nós não podemos ter pessoas que nos visitam ou frequentam, saem da igreja e quando você sabe da pessoa, a pessoa já está aqui longe, ou fora da igreja, em nenhuma igreja.
as pessoas podem até não querer ficar aqui na Igreja Batista, mas ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que se sentir amada. E é um trabalho de todos nós, irmãos. É um trabalho dos pastores, é um trabalho dos obreiros, é um trabalho seu, de abraçar, de acolher, de dar uma palavra de ânimo, de conforto. Judas não teve nada disso. Aos de direita, Judas era da esquerda. Participava de um movimento político de esquerda, que acreditava que traindo Jesus, Jesus iria colocar todo o seu poderio para libertar os judeus do Império Romano. Nós precisamos mudar a nossa vida. Esse é o verdadeiro evangelho, que cuida das pessoas, que se importa com as suas dores e procura sarar as suas feridas. Jesus acolheu as pessoas. E lá em João 6,37 diz: tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Deus, que nós servimos e viemos dessa noite adorá-lo. Amém? Eu pediria que você abaixasse a sua fronte, a sua cabeça, para nós orarmos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós não somente queremos ser diferente, por mais nós queremos a sua natureza em nossas vidas, Pai. Senhor, muitos estão aqui, Pai, e talvez vieram feridos, amargurados. Talvez muitos que estão aqui nessa noite, Senhor, estão como Judas, caminhando para a morte, decisões terríveis a realizar. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Teu Espírito Santo agora possa esquadrinhar cada coração, Pai, dando a ele o refrigério, dando a ele, Senhor, a libertação das dúvidas, que nós possamos de fato, Senhor, lavar os pés uns dos outros, que nós possamos viver como servos uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos que nos ajude, Senhor. Nós somos a Tua igreja, nós queremos que o Teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, ó Pai, nos liberte das nossas dúvidas. Pai, em nome de Jesus, fortaleça aquele que está fraco, Senhor, que nesse momento está em dúvida, Senhor, do que fazer, mas que Teu Espírito Santo possa confortar a cada um deles, dando a certeza e a clareza que o Teu poder, que Jesus Cristo está sobre a vida dele, no controle da sua vida. Meu Deus, nos ajude, Senhor, como a igreja do Senhor, igreja viva, igreja santa. Pai, renova, Senhor, o nosso primeiro amor. Nós queremos amar de uma forma profunda, Pai, que espelhe o amor que Cristo tem por nós. Nos ajude, Senhor. Eis as nossas vidas aqui, eis a igreja aqui, Senhor. Auxilie esses irmãos, e que o Seu nome possa ser glorificado em todo o tempo. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe, irmãos. Agora vai ter E você que talvez nessa noite adentrou a essa igreja com dúvidas, amargurado, quem sabe, com algum líder que não te atendeu, peça perdão, perdoe,
que Deus vai liberar o seu coração completamente. Deus abençoe, queridos. Boa noite, graça e paz. Como vocês já perceberam, eu não sou a Valdira, mas hoje é dia de... só que ficou muito ruinzinho, vamos repetir? Hoje é dia de... agora ficou bom. Então, nós vamos ter uma apresentação com as crianças, um vídeo e uma música, em homenagem aos nossos pais. E as nossas crianças já estão dispostas aqui para poder apresentar. Mas antes disso, eu queria ler um versículo que está em Provérbios 17:6, que diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. E que a gente possa viver isso realmente debaixo da graça, da comunhão e do Espírito Santo de Deus. Porque não é fácil ser pai, como também não é fácil ser mãe, mas não tem uma fórmula, não tem uma mágica, e a gente vai aprendendo sendo pai e aprendendo sendo mãe. Mas Deus está sempre disposto a nos ajudar quando a gente mais precisa. Eu acho que eles já vieram, né? Já vieram. E eu vou ficar aqui de ladinho. E agora, daremos continuidade à apresentação das crianças. Iremos apresentar alguns tipos de pais. Espero que você se identifique com algum deles. Primeiro, o pai auxiliador.
É aquele pai prestativo, papai dedicado, que a mamãe chega com o filhinho e ele está atencioso. Ele dá beijinho no filhinho, dá colo. Esse papai ajuda a mamãe em tudo. Esse papai é o braço direito da mamãe. Mas nós temos também o outro papai, que é o papai trabalhador. Aquele pai que acorda cedo e tem muitos compromissos. Pega a sua bolsa de trabalho e tem muitas coisas para fazer. Ele senta no seu escritório e o telefone não para de tocar. É o tempo inteiro. Ele atende telefone, paga contas, mas ainda assim, no final de semana, ele arruma um tempo para se divertir com seu filhinho. Mas nós também temos outro papai. É aquele papai que ajuda a mamãe na cozinha. É o papai cozinheiro. Esse papai, eu acredito que tem vários dele aqui. Ele gosta de cozinhar, não é mesmo, papai cozinheiro? Ajuda a mamãe a fazer macarrão. Ele sabe a medida certa de todos os temperos. Mas a única pessoa que cozinha melhor que o papai, com certeza, é a mamãe. Mas nós também temos o papai intelectual. É aquele papai que já entra lendo. Esse papai sabe de tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte para esse papai, que ele vai falar tudo para vocês. Mas agora, vamos animar um pouco. Os próximos são bem animados. Tem papai animado aqui no culto? Então vamos bater palmas para esses papais animados. Que mesmo que faça... Ainda não. Mesmo que faça chuva ou faça sol, estão sempre felizes. Então que entre o primeiro papai animado. Esse papai acorda cedo nos finais de semana e vai pescar. E não é que ele pesca muitos peixinhos? O papai é um ótimo pescador. E o papai só fala a verdade. Ele não conta histórias de pescador, hein? O próximo papai, eu acredito que tem vários aqui que vão se identificar. Esse papai é o papai jogador de futebol. Ele joga bola, ele sabe de tudo sobre o seu time favorito e dos rivais também. O time desse papai sempre ganha, não é mesmo, papai? Mostra aí, papai, para todo mundo o que você sabe fazer. Parabéns para o papai jogador. Ele é muito esperto. E ele gosta de jogar bola com o seu filho. Mas, depois de tanta atividade que o papai faz durante o dia, ele está cansado e é hora de ir para casa. Ele pega o seu carro, ou a sua moto, ou o seu caminhão, por que não? Temos papais caminhoneiros aqui também. E ele dirige com muito zelo e vai para casa. Esse papai, ele é bem cuidadoso. Ele dirige devagar, porque não precisa ter pressa. Ele vai tranquilo para casa, encontrar os seus filhinhos. E em casa, os seus filhinhos estão morrendo de saudade desse papai. Quando ele chega em casa, é hora de matar toda essa saudade com muitos abraços e muitos beijinhos. Mas nós não poderíamos encerrar essa apresentação sem homenagear um papai muito especial. Pode entrar, papai. Esse papai é o papai pastor. Ele tem a sua família e ele cuida com muito amor e carinho. Mas Deus escolheu esse papai para cuidar de uma outra família, a igreja. A vida desse papai não é nada fácil. São tantos compromissos, tantas preocupações, pois ele entende que foi escolhido por Deus para cuidar da igreja. E ele dá sempre o seu melhor nas visitas, nas pregações, nos aconselhamentos. E eu acredito que ele se sente feliz e satisfeito nessa missão. Palmas para todos os papais.
De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através da tua vida, meu Pai, esperança achei e perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai, esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Levaremos sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. Gostaram? Muito bom. Oi, não vou cantar não. Pelo amor de Deus. Enfim, eu gostaria de chamar Cássia. Ai! Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Você vai então orar pelos pais, tá? Uhum. Boa noite, amados, graça e paz. Eu fui privilegiada, né? Me deram a oportunidade de estar orando pelos pais. Eu gostaria que cada filho ficasse ao lado do seu pai. Eu vou também dar esse privilégio para vocês, de estarem orando pelo pai de vocês. Tá bom? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada pai aqui presente nessa noite, Senhor, por cada lar aqui representado, Deus. O Senhor é o Pai dos pais, ó Pai. E nessa noite, eu quero te pedir que o Senhor possa acrescentar sabedoria para cada um deles. Senhor, que nos momentos de dificuldade, o Senhor possa ensiná-los como agir, meu Deus. Que o Senhor possa estar conduzindo, enchendo, Senhor Jesus, o coração deles de sabedoria, para que eles possam fazer o melhor para os seus filhos.
Pai, muitas vezes eles não sabem como fazer, eles não sabem como agir, mas Tu és o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, e o Senhor sabe como fazer. E nesse momento que eles estiverem em dificuldade, que o Senhor possa estar conduzindo, que o Senhor possa estar, Pai, dando sabedoria, dando o melhor para a vida deles, para que eles possam, Senhor, oferecer para os Seus filhos. Eu entrego nessa noite, Pai, cada um deles nas Tuas mãos. Acrescenta sabedoria, acrescenta graça, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Só mais duas coisas. Eu queria que a irmã que ofertou as lembranças dos pais, que fique em pé, por favor. Eu não sei o nome dela. Andréia. Obrigada, viu, Andréia? Com certeza os pais vão adorar, vão gostar muito, tá? Deus te abençoe. E mais outra coisinha, nós temos um painel lá atrás, que os pais ou a família, para vocês tirarem uma fotografia, um retratozinho, para marcar e finalizar o dia de hoje, tá bom? Muito obrigado pela paciência e a bondade de assistir. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu acho que o Ministério Infantil merece uma salva de palmas bem forte, mais forte.